Pessoal, olha só, dá uma olhada nesses resultados aqui, ó, que eu tenho disponível no meu aplicativo. Mais de 200 mil. Isso aqui eu fiz trabalhando pela internet usando robôs. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar os robôs que eu tô usando para fazer vendas todos os dias, quase que no piloto automático. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Você quer conhecer o João Pedro? Que tal resultados como esse? Quase R$ 11 mil em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Pessoal, tô passando aqui R$ 180 em apenas um dia trabalhando 100% online. Meu nome é Vitor e eu tenho 15 anos e graças ao João Pedro estou mudando de vida e não vou precisar de patrão enchendo meu saco. Antes de trazer o Martim Fernandes para nos dar detalhes da decisão dos clubes, dos 20 clubes da Série A, numa votação, né? 11 votaram favoráveis à medida, 9 votaram contras, muito apertado. A gente vai mostrar, inclusive, quem votou contra. Vocês gostaram da medida? Começo contigo, Pet. Você gostou dessa medida que os clubes só poderão ter 2 treinadores no Campeonato Brasileiro? Ou seja, eles só vão poder demitir um técnico no Campeonato Brasileiro que começa... não sabemos quando? E aí, Pet? É um passo muito grande para o futebol brasileiro. Sempre a gente debateu isso, eu já estava defendendo há quase 20 anos a situação que na Europa, na maioria dos campeonatos, você só pode treinar um time da mesma competição no mesmo ano da competitivo. Então não pode treinar 2. Aqui está dizendo agora, pela essa proposta, que é um avanço. Você pode demitir o treinador uma vez e o treinador pode fazer mudança uma vez. Então, não definiram na competição, né? Acho que você pode, então, treinar 2 times na mesma competição no mesmo ano. Teoricamente, todo mundo pode fazer troca-troca do treinador. Mas é um avanço, uma solução que foi proposta pelo CBF, não idêntica de como está na Europa, mas acho que pelo menos... 6 meses aqui, 9 meses, pelo menos o campeonato, como não é anual, pode garantir, pelo menos, aumentar a média da durabilidade dos técnicos no futebol brasileiro. A CBF já tinha colocado essa ideia na mesa dos clubes, eles tinham rejeitado anteriormente. Aliás, na eleição anterior, só 2 clubes se mostraram favoráveis à mudança. E eu era muito favorável a essa ideia. No ano passado, a gente conversou ao vivo aqui com o presidente do Fortaleza e ele soltou um argumento que achei muito interessante para se mostrar contrário, e o Fortaleza foi um dos clubes que votou contra a medida. Ele se disse um liberal por princípio, né, na vida, na economia, e como um bom liberal, ele disse que não queria interferência das entidades, dos governos, quanto menos interferência na vida da iniciativa privada, melhor. Foi a tese que ele trouxe aqui para o programa. Fiquei pensando, um argumento interessante que ele trouxe, que ele achava que os clubes... E ele é um treinador que pouco demite técnicos, né? E ele achava que essa regulamentação do mercado deveria se dar pelas leis do mercado, que os próprios clubes deveriam adotar isso livremente e que isso não fosse imposto. Achei interessante o argumento dele para a gente pensar aqui, mas agora é uma imposição. Os clubes não poderão trocar de técnico mais de uma vez no campeonato por decisão própria. Se o treinador for embora, pedir demissão, aí evidentemente os clubes têm esse papel aberto. O que você achou, Kleber, da medida? Quando se lançou campanha para o uso de cinto de segurança no Brasil, demorou muito para pegar. E só pegou quando foi imposta uma multa a quem não usasse o cinto de segurança, como até hoje vigora a lei. É uma pena que nós precisemos de leis que nos obriguem a fazer o que é razoavelmente coerente. O presidente do Fortaleza tem lá a razão dele. Se ele é um liberal na vida, na economia, ele defende essa teoria liberal.
Me parece razoável, na medida em que, se você for demitido da sua empresa, a sua empresa tem que ir ao sindicato do qual você faz parte, que cuida da sua profissão, e quitar a sua saída, e pagar tudo que ela lhe deve. Né? Férias, 13º, proporcional disso, daquilo, depositar o fundo de garantia. Os clubes de futebol, como eles não têm um dono, né? Como eles passam de administração para administração, muitos deles empurram a dívida. Então, tem técnico que tem dívida a receber, de vários clubes. Tem clubes que devem a vários técnicos. Se você simplesmente quitasse, quanto é que ganha o técnico Dejan Petkovic? Ele ganha R$5 por mês. Ele fez 6 meses de contrato, ele tem 6 meses para receber. Está aqui, Petkovic. Você assinou a sua rescisão, homologou a sua saída, está tudo em ordem. Não é assim. E, lamentavelmente, nós não temos. Eu imagino que, minimamente, uma temporada é um tempo razoável para que um técnico seja avaliado. Então, ele passou uma temporada, um campeonato. Não foi bem, o time tem todo o direito de demitir. Eu acho que não é uma imposição contra a demissão. É uma tentativa de racionalizar um pouquinho essa constante troca de treinadores. Porque, convenhamos, não é muito razoável que um campeonato com 20 times, 38 rodadas, de vez em quando tenha 25 trocas de treinador, passando toda a responsabilidade para o demitido ou para o recém-contratado. E tem esse pequeno detalhe, né, como vocês estavam falando. Eu sou técnico do time do Seleção. O Seleção me demite e contrata o Sérgio Xavier. Eu posso trabalhar em outro clube. Se no outro clube eu pedir demissão, o cara pode contratar um outro treinador. Se eu demitir 2 vezes, o meu terceiro técnico tem que ser um cara que já é do clube há pelo menos 6 meses e tal. Então, eu acho assim, razoável. Parece uma imposição. Talvez até seja uma imposição. Mas quem sabe não é a imposição que depois... Hoje, certamente, todos nós entramos no carro e automaticamente a gente puxa o cinto e coloca o cinto. Olha, vários clubes no ano passado, mesmo sem ter essa imposição, estariam dentro dessa nova regra imposta no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, por exemplo, demitiu o Domenech Torrent. Então o Flamengo estaria dentro dessa regra. O Flamengo agora votou contra essa medida. Foi um dos 9 clubes que votaram contra. O Corinthians, que demitiu o Thiago Nunes, contratou o Mancini, ele estaria dentro. O Botafogo estaria fora, com 4 trocas. O Coritiba, com 3 trocas, estaria fora. O Goiás, com 3 trocas, estaria fora. Os demais, eles estariam dentro. Eles estariam dentro. O Corinthians estaria dentro dos padrões, porque o Coelho é funcionário da equipe. Então, quando você demite um técnico, segundo a nova regra, e você tem um funcionário que está há pelo menos 6 meses empregado, funcionário do clube, ele pode dirigir a sua equipe interinamente, desde que você não o demita e contrata um outro treinador. Então, estariam fora dos parâmetros só aqueles clubes que a gente mostrou ali com mais de 2 trocas. Até que a gente teve um Campeonato Brasileiro do ano passado dentro dos parâmetros que vão começar agora, Sérgio Xavier Filho. E eu fico pensando... 3 caíram nessa... Oi? 3 caíram. Desses que passaram o limite, 3 caíram. Exato. Bota lá de novo os 3 que caíram. O Coritiba, o Botafogo e o Goiás. Né? São os times que estavam fora dos parâmetros e acabaram caindo. Eu fico pensando... Então, assim, vocês podem ver que se a regra estivesse em vigor no ano passado, apenas 3 clubes. O Vasco também. O Vasco teve 2 trocas, Pet. Ramon e o... Ah, não, o Vasco teve... Verdade, 3 técnicos. Então, verdade. Aí, verdade. O Vasco estaria fora, verdade. Porque ele demitiu o Ramon e o Lucha, verdade. O Fortaleza, o Vasco. Só o Corinthians aqui não conta por causa do detalhe do Coelho. Do Coelho. É isso aí. Os times, esses que têm 2, eles demitiram 2 treinadores. Verdade. O terceiro treinador deles precisaria ser um Coelho deles, entendeu? Isso, verdade. Você pode fazer uma troca e se você fizer 2, a troca tem que ser de um funcionário do clube como era do Coelho. Verdade, eu errei aqui nessa questão. E aí, Serginho, eu fico pensando o seguinte, os clubes que votaram contra, né? Como é que se sentem os treinadores desses clubes para começar o Campeonato Brasileiro? Poxa, o próprio clube que me emprega já está contra, porque ele imagina que ele vai ter que pode ter que demitir treinador no Brasileiro, Serginho.
Eu acho que não necessariamente, Risa. Eu acho que é uma questão, às vezes, de postura de como você vê o mundo. O caso, por exemplo, do Guilherme Belintani, né, que acha que tem que ser muito a favor do liberalismo total, etc. É compreensível. Agora, acho que essa medida foi uma medida para, digamos assim, quase que um seguro para os dirigentes incompetentes, né? Eu acho que foi um presentão para dirigente frouxo, para dirigente que não consegue sustentar sua convicção, para dirigente que é pressionado por conselheiro, que é pressionado por torcedor, que é pressionado por organizada, que é pressionado por jornalista, e a cada 2 derrotas ele vai lá e demite o treinador. Desse jeito, ele não vai poder demitir a cada 2 derrotas, ele vai ter que esperar umas 5, 6, né? Ele vai, no final das contas, de um jeito todo torto, né? Não precisava ser assim, mas de um jeito todo torto, acho que isso vai fazer um tremendo benefício para o futebol brasileiro, porque vai fazer que todo mundo, né, fique um pouquinho mais estável. A gente tem 1000 estudos, né, mas o que eu mais gosto é o que diz o seguinte: de cada 10 clubes que mexem o seu treinador, só 2 melhoram. Os outros 8 ou pioram ou ficam igual. Então, para que serve, né, essas trocas em turbilhão? Claro que os 2 que trocaram, e a gente tem exemplos, vai lembrar de alguns exemplos até, né, são exemplos importantes, né? A gente aqui, inclusive, foi campeã, né? Mas, no geral, né, é para baixo, né? Então, acho que o dirigente incompetente, o dirigente frouxo deveria bater palmas para isso. Mas eu estou curioso para ver o Martim contar para a gente bastidor disso. Antes de você chamar o Martim, André, deixa eu só... Porque você viu que a decisão foi bem dividida, né? 11-9. 11-9. 11-9. E eu não tenho certeza absoluta, eu já ouvi isso por alto, e o Pet falou na primeira intervenção dele, como é na Europa. Que parece que na Europa o técnico pode trabalhar em um time na mesma divisão na temporada, né? Então o cara trabalha no Juventus, na Juventus da Itália. Se ele sai da Juventus, ele só pode trabalhar na Série B da Itália. Ele não pode trabalhar na Série A da Itália ou em outro país. Também me parece ser uma regra imposta, né? Sim. Não é um combinado, é imposto. É ruim. Teoricamente, é ruim. Você inibe o cara, mas se tem, é por alguma razão, né, Pet? Kleber, eu não acho isso imposição, eu acho um regulamento, igual os jogadores. Tem datas até quando podem ser inscritos, tem janela de transferência. Você tem jogadores que podem jogar 6 jogos no clube, jogo 7º, jogo não pode transferir 3 vezes num ano. Emprestado pode ser 2 vezes, não pode transferir. Então, vejo muito mais como um regulamento dentro de uma competição do que imposição. Você tem razão, não é imposição. Se eu posso inscrever só 30 times, 30 jogadores no campeonato, não é imposição, é regulamento. Se eu só posso inscrever jogador entre janeiro e fevereiro, é regulamento, não é imposição. Você tem razão. E agora, quando uma vez há uma nova regra está democraticamente deixada para ser votada e a maioria vence, também não é uma imposição, porque aí pelo menos se teve discernimento, colegialismo de deixar em votação uma coisa que, concordo com o Sérgio, protege aos dirigentes, mas acho que muito mais protege a instituição. Então, algumas regras do futebol brasileiro precisam ser mudadas. E o lei do esporte também, para que ainda mais proteja o futebol brasileiro. Senão, o futuro, ao longo prazo ou ao médio prazo, para mim, não é nada promissor, porque vai virar inviável as dívidas para serem pagas. Então, as mudanças precisam acontecer no futebol brasileiro, tanto na regulamentação, tanto nos leis do esporte, porque, infelizmente, o que está acontecendo não tem como sair dessas dívidas. Como que o Botafogo vai sair agora de uma dívida enorme de mais de R$1 bilhão, estando na Série B? Qual é a possibilidade de faturamento? Com
o Selic, com os juros que tem no Brasil, é inviável esse pagamento. Então, tem que se buscar uma solução. Pode ser injusta, pode ser no ideal no primeiro momento, mas eu acho que precisa começar uns debates entre todos nós, federações, clubes, organizadores, próprias autoridades, para buscar uma solução de que os clubes possam ter uma luz no final do túnel. E quanto custa para alguém? E essa luz, às vezes, né, Rizek, você citou o Belintani, o Serginho citou, que é um presidente completamente elogiado, né, totalmente elogiado pelo trabalho do Fortaleza. Você próprio citou, ele não é de demitir treinador, o time está com uma situação financeira bem razoável. E eu não vou entrar em discussão de teoria econômica, Bahia. Eu não sou competente nisso. O Bahia, né? Não, são vários os times, o próprio Grêmio, né? São vários os times. Mas quando você fala assim, o mercado é que regula tudo, ninguém tem... Quando você tem essa dívida do tamanho do Petkovic, todo mundo gosta de uma boa negociação, né? Quando tem uma negociação ampla que facilite o pagamento da dívida, né? Então, só recapitulando, o clube poderá fazer uma troca, né? Por opção própria de demitir treinador, uma troca. Vamos mostrar quem votou a favor e quem votou contra a medida? 11 foram favoráveis, foi bem apertado, foi um clube de diferença na prática. 11 favoráveis e 9 contrários. Os que votaram contra a medida, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Ceará, o Cuiabá, o Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Juventude e o Bahia, tá? Que não aparece aí, mas e o Bahia como nono clube. E os que votaram a favor, o América Mineiro, o Atlético, o Bragantino, a Chape, o Corinthians, o Fluminense, o Internacional, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo e o Sport. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, falou a respeito. Vamos ouvi-lo. Eu queria cumprimentar os presidentes da Série A do Campeonato Brasileiro pela decisão madura e democrática, como tem sido marca dos conselhos técnicos da CBF, em relação à conservação do treinador no emprego dos seus clubes. É uma proposta que há anos a CBF defende e dessa vez foi aprovada e que temos certeza que virá ao encontro do interesse dos clubes na performance financeira e esportiva, além da redução do passivo trabalhista. Também converge com a política estabelecida pela própria CBF em relação aos seus treinadores. O Tite tem um contrato de longo prazo, a Pia acabou de ter seu contrato renovado e conquistamos recentemente uma Copa do Mundo Sub-17 com um trabalho também de longo prazo. Eu estou certo que foi um grande avanço para o futebol do Brasil.